E onde está Deus no meio de tudo isso? Eu já mencionei para vocês que eu gosto de marcar a palavra Deus. Você só vai encontrar no versículo 7 uma referência da mãe, que a gente não sabe nem se ela está dizendo que está citando o marido, mas não vimos ele dizer essas palavras, então não é nem certo que ele disse. Nós vemos a palavra Deus no versículo 20, no meio de uma mentira, usando Deus no meio de uma mentira. E no versículo 27 e 28 nós vemos Isaac usando o nome de Deus no meio da bênção, mas só isto. Fora isto, nós não vemos mais referência a Deus nesse capítulo. Então nós queremos pensar na questão de onde está Deus no meio disto. Agora, o capítulo então começa falando da velhice de Isaac. E no caso é compreender que, eu não vou passar o tempo explicando, mas Isaac tem 137 anos nessa época. Ele morreu com 180. Então, quando ele diz, estou velho e não sei o dia da minha morte, não é que o dia da morte dele está tão perto, não. Ainda tem 43 anos à frente. E se você pensar bem na história que você já ouviu, a leitura, ele não está caducando, não. É mencionado aqui que os seus olhos se lhe enfraqueceram de forma que ele está quase cego, mas o resto dele está bom. Pois bem, agora, ele chama então o seu filho mais velho e diz, agora pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, saia ao campo e apanhe para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Lembre-se que na semana passada nós vimos essa questão do apetite de Isaac por uma comida boa. Nós vimos em Gênesis 25 e 28, Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Deus entende e explica o motivo pela qual ele tem esse relacionamento aproximado com Esaú. E de novo aqui não é por questões de o filho amar a Deus, nada disto. E durante o restante do capítulo nós vamos ver mais disto. É muito enfatizado no texto que o que está governando esse homem é comer uma caça saborosa. Agora, Isaac está chamando Esaú para poder passar para ele uma bênção. Esta é a questão que está sendo desenvolvida aqui neste texto. E nota, nós já vimos na semana passada que Deus havia dito a Rebeca, a esposa de Isaac, quando ela perguntou ao Senhor por que este conflito dentro do meu ventre, Deus havia dito que o mais velho iria servir o mais moço. E apesar de certamente Isaac ter sido informado disto, porque Deus falou com ela, razoável concluir que, já que Deus tinha falado com ela, ela também informou o seu marido
sobre isto. E além disto, essas mulheres que Esaú tomou para si, mulheres que não amavam a Deus, que trouxeram, como diz no versículo 35 do 26, ambas se tornaram amargura de espírito, não só para Rebeca, mas para Isaac também. E apesar de Esaú ter desprezado o direito de primogenitura, vendendo isto por um pouquinho de comida, apesar de Esaú então não dar nenhuma evidência de amor a Deus, de amar as coisas de Deus, Isaac ainda quer abençoá-lo. E entenda uma coisa, se Isaac tem 137 anos de idade e Esaú nasceu quando Isaac tinha 60, esses dois, Esaú e Jacó, agora têm 77 anos. É muito tempo em que Esaú só tem demonstrado, então, a rebeldia contra o Senhor, ele não ama o Senhor de maneira nenhuma. E apesar disto, Esaú, por questão do comer, quer abençoar este homem rebelde ao Senhor. Agora, nós não vemos nada dito sobre Deus aqui, porém, no versículo 5 diz, Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Primeiramente, nota, eles dois não conversaram sobre isto, se bem que podem ter conversado sobre isto e as escrituras não registrar, mas de qualquer maneira, já há muito tempo, os dois estavam em conflito quanto ao amor aos filhos. Isaac amando Esaú, Rebeca amando a Jacó, e ela então, ouvindo o que Isaac tem dito, ela fica aperreada. Deus disse que o mais velho vai servir o mais moço. E agora esse está para receber a benção. Então, ela diz, eu vou ter que agir. E ela toma a coisa nas suas próprias mãos. E Deus precisa dessa ajuda? Pois bem, naturalmente não aconteceu diferente, mas nós precisamos compreender logo aqui que para Deus conseguir o que Ele quer, Ele não precisa que nós desobedeçamos a Ele para conseguir o que Ele quer. Ela então chama o seu filho, Jacó, seu filhinho predileto. Então diz no versículo 5, Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, e por providência de Deus, Jacó está lá e não está caçando também ou andando por longe. Deus podia ter tido ele longe naquela hora, mas ele está lá. Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze caça e faze-me uma comida saborosa
para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Isso foi o que eu ouvi, meu filho. Está aqui o que vamos fazer. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno, e nota, ela vem logo começando com força. Tá? Eu estou te dando ordem aqui. Esse aqui é um menino de 77 anos. Tá? Você lembra disto? Mas eu estou te ordenando o que você vai fazer aqui. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Nota o plano dela é matar 2 cabritos, preparar essa comida. Nota, ela fala logo sobre o fato que seu marido aprecia essa comida que ela vai fazer. A coisa gira em cima de uma coisa terrestre, passageira, comida. E então Jacó vai levar isto ao pai para que receba a benção. Agora, a benção é para ele, né? Mas o método de recebê-lo é assim que agrada a Deus? Pois bem, olha a resposta de Jacó, no versículo 11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não benção. A mãe então está propondo que juntos enganem o seu pai. E por um lado é bom que ele começou resistindo, não é? Ele disse, peraí, né? Ele começa resistindo. Mas nota por que ele resiste. Ele resiste porque isso aqui vai ofender a Deus? Não. Conflito apresenta para nós oportunidade de glorificar a Deus. E de glorificar a Deus por reagir como Deus quer diante do conflito. Mas a preocupação dele não é... Deus não vai se alegrar em a gente enganar o papai. A preocupação dele é, mas se for descoberto, aí em vez de ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. A preocupação dele, em outras palavras, é sobre quem? Si mesmo, não é? E é por isso que ele cai. Porque ela agora vai providenciar um meio pela qual resolver a preocupação dele. Respondeu-lhe a mãe: é sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Então, ela diz: eu vou ficar com a maldição para mim. Simplesmente vá e obedeça. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele precisava. Está vendo essa frase de novo? Olhe quantas vezes
está repetido que isso é o que governa Isaac, tristemente. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Nossa, até água para mim. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. E assim nós vemos tudo sendo planejado, a preocupação que ele tinha em ser descoberto, porque o seu irmão tinha nascido muito cabeludo, ele não tinha tanto cabelo. Apesar de serem gêmeos, eram bem diferentes um do outro. E ela cuida de prepará-lo, entrega a coisa a ele. E agora, a partir do versículo 18, nós vemos quando Jacó chega lá. Veja o que acontece quando Jacó chega lá ao seu pai. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Então, nota logo, primeiramente, Esaú faz logo, nem Jacó, nem Esaú, Isaac pergunta: quem és tu, meu filho? Já começa suspeitando que não é correto. E respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. É a verdade? Ele é Esaú? Não. Ele já está mentindo aqui. Fiz o que me ordenaste. É verdade? O pai não tinha nem ordenado isto a ele. Né? Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça. E era caça? Não era cabrito do rebanho, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, e aqui continua, então ele na dúvida: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Entenda, ele está duvidando que isso tenha sido possível, ou ele ir caçar animais, prepará-los e chegar tão rapidamente. E naturalmente tinham que fazer mais ligeiro para enganar o pai, porque senão Esaú chegaria antes. Então, não é sem razão que ele suspeita que veio tão ligeiro. E olha a resposta de Jacó: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. É verdade? É mais uma mentira. E agora uma mentira envolvendo o nome do Senhor ainda. Foi ele dizendo: Deus está abençoando essa coisa para que você me abençoe. Será que Deus se agrada do nome dele estar envolvido no meio de uma mentira? Tomar o nome dele em vão, né? Além de ferir o mandamento de não dirás falso testemunho, ofende a Deus. Então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui
para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Tocar nele é mais uma coisa que ele quer fazer, porque ele está na dúvida que seja o seu filho mesmo. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, certamente tremendo de medo, né, preocupado, que vai ser descoberto, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú, e não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Simplesmente mostra aí que ele de fato duvidou. Ele achou, ele tinha convicção de que a voz era de Jacó, era cedo demais, mas o plano de enganá-lo funcionou. E vemos então, ainda assim, ele faz a pergunta de novo. Ele disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Quantas mentiras não contou aqui? Muitas vezes ele mentiu. Uma vez que a gente começa mentindo, aí tem que inventar outra mentira para cobrir aquela. E tudo isso ofende a Deus. Deus é verdadeiro, Deus não pode mentir. E Deus não se agrada nem um pouco a gente envolver o nome dele no meio de mentira. Isaac então diz no versículo 25: chegueis para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lo e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. E então lhe disse Isaac, seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele. De novo, mais uma coisa, né? Não foi só cobrir a lisura das mãos e do pescoço com as peles dos cabritos, mas além disto vestiu ele com a roupa que tinha o cheiro do campo. E Isaac então passa a abençoá-lo, dizendo, versículo 27, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. E em muito disto, a bênção de Isaac a Jacó é semelhante à bênção que Deus tinha dado a Abraão e depois a Isaac, e agora está sendo passada para Jacó. Agora, como o povo diz, a mentira tem pernas curtas, não demora a ser descoberto. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse:
levanta-te, meu filho, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. E o que eu estou querendo chamar a nossa atenção aqui é isto. Na providência de Deus, muitas coisas deu certo em termos de enganarem a Isaac, não é? Muita coisa deu certo. A Rebeca tinha ouvido o que Isaac disse. Podia não ter ouvido. Tá? Deus providenciou. Ele certamente não estava querendo que ela ouvisse, mas ela ouviu e deu certo terminar com tudo antes que Esaú chegasse. Deus que governa tudo, então providenciou desta forma. E então, quando Esaú chega lá e convida o seu pai para comer a caça, perguntou-lhe Isaac, seu pai, no versículo 32, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoarei, e ele será abençoado. Agora, a pergunta cabe aqui, por que Isaac estremece aqui? E nota bem, de violenta comoção. Eu entendo que aqui esteja dizendo que Isaac esteja reconhecendo que ele tem errado. Que ele tem errado em termos de querer passar a bênção para um filho rebelde. E que no plano de Deus era Jacó que deveria ser abençoado. Me parece que a reação dele é reconhecer que ele mesmo tem estado errado. E fica então com medo até do Senhor, por causa do que ele tem procurado fazer. Então, versículo 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou em profundo amargor, ele disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Nota o clamor dele, ele quer essa benção. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua benção. Agora, é verdade isto? Que Jacó veio astuciosamente e tomou a bênção? É verdade. Agora, nós vimos o que criou a situação para conflito. Tá? E entenda, o conflito foi muito maior do que simplesmente entre Esaú e Jacó. Especialmente de Esaú para com Jacó. O que é que cria conflito entre pessoas? A resposta simples é pecado, não é? Quando alguém peca contra Deus, cria o potencial para conflito. E muitas vezes, quando alguém peca contra a gente,
a gente peca também na maneira que responde. E ainda que alguém pecou contra a gente reagir erroneamente é justificado por causa do pecado do outro? Não. Nós vivemos num mundo onde todos são pecadores. E todos nós somos responsáveis pela maneira que reagimos. Essa era a hora própria de Isaac dizer: Esaú, o fato é que Deus queria que a bênção fosse de Jacó. E eu agi erroneamente querendo passar para você. O papai, tem um estado errado, mas não é isso que ele diz. Ele olha logo para Jacó, e Jacó tinha errado. Jacó tinha vindo astuciosamente, tomado a bênção. Jacó tinha feito isso. E vamos ver como Esaú reage. Ele diz: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Esaú reconhece pecado da parte dele, de desprezar as coisas do Senhor, desprezando as coisas do Senhor em termos de desprezar a primogenitura e por uma questão temporal pegou um prato de comida que dentro de poucas horas já estava com de novo. Ele desprezou o que era a bênção de ser o chefe da família, um líder espiritual. Ele desprezou isto, desprezou o Senhor na questão de esposa, tomou para si 2 mulheres em vez de uma, e mulheres que não amavam a Deus, e por isso criou muito conflito dentro de casa. Esaú não reconhece nenhum pecado seu. Ele simplesmente olha o mal que Jacó fez. E disse ainda ao seu pai: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, que ele quer a bênção. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo, de mosto, e tu aquecedi, e me será dado fazer-te agora, meu filho. Isso aí é o que eu já fiz. O que resta para você? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoe-me, a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Chorou. Mas a gente pergunta: por quê? É um choro de arrependimento para com Deus? Ou é meramente um choro em termos de estar irado porque foi enganado e quer se vingar? Quer a bênção, apesar dele nunca reconhecer que a bênção não veio para ele, culpa dele próprio. Eu tenho lhes dito que a Escritura explica a Escritura. E cabe para nós ir aqui a Hebreus capítulo 12. Porque Deus, aqui
aqui no Novo Testamento faz um comentário sobre esta situação. Hebreus capítulo 12, e versículos 16 e 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o homem de quem estamos estudando, o qual por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nota bem, então, Esaú é dito deria que ele é um homem impuro e profano. Impuro é uma referência à área sexual. Ele era impuro no sentido de que ele tomou para si 2 mulheres. E aliás, no próximo capítulo nós vamos ver que ele ainda tomou uma 3ª mulher. Mas vamos deixar essa parte mais para frente. Ele era um impuro. Além disto, ele é chamado de um homem profano. E quanto a profano, ele é profano no sentido de ser secular, um homem pagão, um homem que não amava a Deus. Ele era irreligioso. Esaú só vivia para as coisas daqui e da agora. Vivia só para hoje. Ele não se importava quanto ao que vinha depois. Vivia para as coisas temporais, terrenas e passageiras. Por um prato de comida ele vendeu a primogenitura. Se viu por muito pouco tempo. E aí diz, posteriormente, no versículo 17, pois sabeis também que posteriormente ou mais tarde ele passou a pensar diferente. Eu quero essa primogenitura. Mas ele foi rejeitado. No original, isto significa rejeitar depois de exame. Ele foi rejeitado por Deus, foi reprovado, rejeitado completamente. Quanto a essa questão de ele chorar, eu tenho compreendido no passado, onde diz aqui, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Temos aí o pronome o, e eu sempre pensei que o aí referia-se ao arrependimento que ele tivesse buscado e não encontrou. Mas depois de estudar isso aqui mais, eu cheguei à convicção que o choro dele e a busca dele, olhando a história lá no Velho Testamento, foi pela bênção. Não foi por arrependimento, não. Ele não se arrependeu, ele não estava reconhecendo o seu pecado. Esaú teve muita oportunidade. Aliás, foi interessante para mim, estudando a cronologia da coisa, a entender que Esaú tinha 15 anos quando o seu avô Abraão morreu.
Abraão era um homem de Deus, um rapaz de 15 anos já tem idade suficiente de lembrar-se então do seu avô, com certeza. Então, ele certamente teve a oportunidade de estar com seu avô, um homem de Deus. Além disto, certamente soube da história da busca da esposa, da provisão de Deus em tudo isto. E tudo isto ele desprezou. Triste a história de Esaú. É difícil pensar de uma pessoa que teve mais oportunidade de conhecer a verdade na Bíblia, a não ser talvez não, com certeza Judas Iscariotes teve maior privilégio do que ele, aí não resta nenhuma dúvida, mas esse homem teve muita oportunidade e simplesmente desprezou isto. Agora, é interessante também lembrar que em Hebreus capítulo 11, versículo 20, diz o seguinte: e pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Deus diz que isso foi da parte de Isaque uma questão de fé, uma questão de confiança no Senhor, para que aquelas bênçãos fossem executadas como Deus planejou que fosse. Então Esaú diz Isaque diz a Esaú, no versículo 39, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Olha lá que os descendentes de Esaú vivem de espada ainda hoje em dia, os árabes lá. Servirás a teu irmão, quando porém te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. E o que Esaú faz diante de ser enganado? Versículo 41, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da benção. Essa reação é reação ao pecado do seu irmão, né? Ele reage para agradar a Deus agora? Não. Ele foi enganado, foi mal o que foi feito a ele, mas ele passou a odiar o seu irmão e disse: bem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Ele não consegue matar, porque Deus vai providenciar cuidado para que Jacó não morra. Mas entenda, porque o ódio estava no seu coração e porque ele quis matar o seu irmão, então, diante do Senhor, ele pecou. Ele, em termos da lei de Deus, matou o seu irmão. Versículo 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. A gente não sabe com certeza, talvez foi um servo que ouviu o que Esaú estava planejando e trouxe a palavra a ela. De qualquer maneira, de novo, a provisão de Deus, Deus cuidando. Deus não queria Jacó morto, apesar do pecado dele. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão,
se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Ainda pelo menos tinha o respeito pelo pai, de não matar enquanto ele estava vivo. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, que no caso vai ser 20 anos, até que passe o furor do teu irmão e cesse o seu rancor contra ti e se esqueça do que ele fizeste. Essa é a proposta dela em termos de solucionar o problema. É assim que se resolve problemas? Isso aqui foi uma ofensa muito grave, né? Ao ponto de Esaú querer matar o seu irmão. E simplesmente se esquece dessas coisas. É por isso que eu estava lhes dizendo, isso aqui serve muito de instrução para nós, até quanto a como resolver nossos conflitos com pessoas, como também no conselho que nós damos. É muito comum pessoas dizer, deixa passar tempo que esquece. A pessoa esquece. E das coisas mais graves, isso não acontece não. Essa não é a solução de Deus. Ela e Jacó deviam ter confessado, ainda que talvez com isso Esaú não perdoasse, mas deviam ter confessado que tinham pecado contra Deus e contra ele. Mas nada disso. Então providenciarei, te farei regressar de lá, porque hei de perder os meus 2 filhos num só dia, entendendo que podiam brigar e todos 2 morrerem. E deixa eu só mencionar aqui, até onde a gente sabe, Jacó vai viajar no capítulo que vem, até onde a gente sabe, Rebeca nunca mais viu ele. Houve consequência, conseguiu o que queria, mas consequências muito graves foram criadas com isto. E quanto a Rebeca e Isaac, ela enganou o seu marido, né? Ela fez parte disso. E ela chega para ele no versículo 46, confessando a sua parte. Não. Aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Em outras palavras, é melhor eu morrer do que Jacó casar-se com uma das filhas da terra. Com isso ela propõe o meio de tirar Jacó de lá, de próximo do seu irmão que quer matá-lo. O tempo correu, mas só devemos entender finalmente, Deus é soberano absolutamente. Ele executa os seus planos. Deus queria que Jacó fosse abençoado. Muitas vezes pessoas pecam. E não é que Deus se agrada do seu pecado, mas o seu pecado não impede que Deus execute o que Ele quer. E nem Deus é responsável pelo pecado de cada um. Que assim possa aumentar a nossa confiança no Senhor, como também que nós aprendamos. Deus diz que essas coisas estão registradas aqui na sua palavra,
a fim de que nós aprendamos por meio dos exemplos até maus. Aqui não foi como se deve resolver conflitos, não. Pecado cria conflito. E se resolve conflito, primeiramente, por confessar o pecado, humildemente. E aprender a reagir biblicamente e não aumentando o conflito. Vamos terminar em oração. Obrigado, Senhor, por este texto da Tua maravilhosa palavra. E, Pai, Tu és soberano. O Senhor tinha dito muito antes deste tempo que o Teu escolhido era Jacó. E apesar de ser um homem pecador, seguiu a sua mãe aqui, enganar o pai e o irmão. Isso foi mal. Mas pelo menos, Senhor, ele valorizou a primogenitura. Ele valorizou receber a benção do Pai. E isto certamente foi bom. E o Senhor vai conseguir fazer o teu plano através deste homem pecador. Porque tu cumpres as tuas promessas, apesar dos pecados nossos. Seja glorificado através da vida de cada um de nós, que por meio até do que aprendemos nessa semana, hoje, nós possamos estar mais bem capacitados para levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo e viver para a glória dele. Amém. Amém.